Agradecer, né, o fato de vocês terem me convidado. Eu acho que é uma iniciativa espetacular, então, para mim, foi muito interessante até saber que vocês estão fazendo isso, né, e também dar as boas-vindas aos colegas que estão aí, né, nos assistindo, a professora Dair, a professora Simone, a professora Josilene, né, agradecer a oportunidade de estar aqui. E hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu tenho me dedicado nos últimos anos, né, que é a radiômica, uma ferramenta de apoio no diagnóstico e terapia. O objetivo é eu dar essa palestra falando basicamente sobre a questão da pesquisa em imagens biomédicas, que tem sido minha área de pesquisa há anos, a parte de radiômica, né? Na parte de aplicações eu vou mostrar um trabalho que a gente está desenvolvendo e falar um pouquinho dos desafios e tendências para vocês terem uma ideia de como é que essa área e como o pessoal da física médica pode se introduzir nessa área, né? O que a gente sabe, a gente às vezes ouve em vários fóruns, é que tem havido, né, com o aumento da tecnologia, um aumento exponencial de dados biomédicos disponibilizados. Então, a gente tem todos esses dados, em geral, digitalizados de alguma forma, ou digitais, né, imagens, exames clínicos de sangue, né, prontuários eletrônicos, tudo isso tem representado aquilo que a gente chama de ativo estratégico do ponto de vista não só das instituições, mas também das empresas que têm trabalhado para tentar monetarizar esse ativo. Associado a isso, a gente tem tido um aumento da capacidade computacional, né, muito grande. A gente tem não só capacidade de armazenamento em estruturas em nuvem, mas também um aumento de capacidade da gente conseguir fazer computação fora necessariamente dos computadores que a gente tem nos nossos laboratórios, né? Isso tem patrocinado, na área de pesquisa biomédica, isso tem patrocinado o desenvolvimento de muitos algoritmos, né, tanto para detectar regiões de interesse, regiões suspeitas, né, numa imagem, como analisar características do ponto de vista quantitativo, tentar fornecer alguma evidência quantitativa para que o médico, o radiologista, o clínico, ele possa ter mais informações para dar o seu diagnóstico ou para avançar na terapia, e também a gente tem conseguido obter modelar, fazer modelos mais complexos exatamente por causa dessa disponibilidade. Esse esquema que eu estou mostrando para vocês, ele mostra mais ou menos o fluxo do que acontece quando a gente está trabalhando em imagens médicas, né? Então, a gente tem, em geral, o nosso objeto de estudo, que na realidade é o corpo humano, ou animais, ou mesmo, né, células, né? E a gente tem um problema sempre em relação à aquisição da imagem, ou seja, a gente precisa, dependendo da propriedade que eu vou estudar, escolher modalidades de imagem que vão me mostrar alguma propriedade física que tem algum contraste entre diferentes estruturas para eu conseguir avaliar. A gente tem na área de pesquisa em imagens uma questão do armazenamento, que tem sido cada vez mais relevante, né, porque eu tenho produzido cada vez mais com melhor resolução espacial, com maior número de cortes, o que gera, né, uma quantidade de dados muito grande. Então, existem pesquisas na área não só de como você compactar, né, esses dados, mas como é que você transmite esses dados, e normalmente, né, a gente utiliza na área clínica, ou na área clínica são utilizados métodos de pré-processamento, né, das imagens, para que as imagens fiquem um pouco melhor para elas serem visualizadas e analisadas, né? Quando a gente avança na área de pesquisa, a gente avança para essa coluna que eu estou destacando aqui embaixo, que é uma coluna onde isso exige um pouco mais se eu vou transformar essa tarefa, por exemplo, de segmentação, representação, descrição ou reconhecimento de padrões. Se eu vou fazer isso visualmente, se um radiologista, né, olha uma imagem, por exemplo, e ele quer olhar onde está o tumor, por exemplo, uma mamografia, ele quer olhar uma região suspeita, ele, pelo conhecimento dele, ele já pega a imagem, despreza tudo aquilo que não é importante e se foca naquilo que ele reconhece como um tumor,
né, pelo aprendizado dele, baseado em muito tempo de treinamento, e ele observa características dessa imagem que permitem que ele reconheça esse objeto, né? Reconheça, por exemplo, se esse tumor ou essa massa é algo que tem probabilidade de ser maligno ou benigno. Quando a gente transforma isso e a gente quer fazer esse processo para o computador, a gente precisa lembrar que o computador, na realidade, ele atende aquilo que a gente ensina para ele a fazer. Então, quando a gente pensa que a gente quer que ele identifique numa radiografia os pulmões, ou identifica o que é o fígado, ou identifique numa fotografia de uma lesão de pele o que é a lesão, né? A gente está realizando uma operação que na área de processamento se chama segmentação. E isso é separar na região, né, nessas imagens aquilo que é relevante, né, que eu quero analisar. E isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa difícil, ela é muito específica, depende muito da modalidade que eu estou olhando, e ela determina o sucesso ou fracasso de várias outras etapas que eu vou querer fazer, né, para conseguir fazer, por exemplo, um reconhecimento de padrão. Né? E existem muitos algoritmos, inclusive essa é uma área de pesquisa bastante grande na área de pesquisa em imagens, né? Porque existem algoritmos de segmentação que se baseiam em descontinuidades da imagem, como bordas ou similaridades, né? Então, essa é uma área de pesquisa muito importante, e a partir dessa etapa, a gente passa, né, a fazer aquilo que a gente chama de representação. O que é uma representação? Eu quero olhar uma imagem, essa é uma imagem de um aneurisma, né, numa tomografia computadorizada, e na realidade eu estou querendo olhar, por exemplo, qual é o tamanho, né, dessa estrutura, qual é a dimensão do vaso. Então, para o computador é importante que, a partir da segmentação da estrutura de interesse, a gente passe a representar essa imagem ou por suas características externas, como o contorno, ou por suas características internas, como os pixels que compõem essa região, né? Então, esse passo é fundamental, porque o computador precisa entender o que é que ele precisa olhar. A partir do momento em que eu determino qual é a representação que eu vou usar, né, um contorno, uma região, é importante que a gente, né, para a gente conseguir fazer aquelas tarefas que eu falei anteriormente, que é falar assim, bom, agora eu quero saber se esse tumor é maligno ou benigno. Eu preciso atribuir parâmetros, que a gente chama de fazer uma descrição dessas representações. Essa descrição significa determinar um parâmetro, um descritor ou um atributo, que em inglês a gente chama de feature, né, que é a palavra característica, para descrever essas características que podem ser as características externas, né, ou as características internas dessa representação. Para o computador, entender a forma significa, de alguma maneira, você extrair atributos que sejam mensuráveis. Então, eu posso extrair, a partir do momento que eu segmentei, por exemplo, a borda, o contorno, eu posso determinar o perímetro, né, contando quantos pixels eu tenho ao redor da imagem, ou o diâmetro máximo e mínimo, ou a compacidade, o quanto esse contorno é compacto, né? Ou o quanto ele é circular, né? Isso são atributos relacionados a essa questão da forma, né? Que são relevantes e podem ser facilmente identificados ou calculados, inclusive em programas livres como o ImageJ, né? Que traz também alguns descritores desse tipo de forma e, inclusive, outros, como, por exemplo, intensidade. Então, quando eu quero transformar aquilo que o médico está enxergando, o radiologista está enxergando, em algo que está relacionado à intensidade, eu preciso converter esse atributo em algo mensurável, como, por exemplo, pegar uma região, extrair o histograma de intensidades dessa região e extrair, por exemplo, a intensidade média, ou extrair a variância, ou a não uniformidade, né, o quanto ele é simétrico ou não simétrico, né,
que são grandezas como o skewness ou a curtose, ou eu posso estabelecer algo relacionado a uma grandeza importante, por exemplo, para os radiologistas, se eu tenho uma imagem, a quantidade de ar, né, de oxigênio que eu tenho em relação à área de pulmão em si, ela é muito importante. Então, você pode fazer uma operação de segmentação, de extrair o ar daqui e contar, né, qual é a área de ar em relação a essa região. Então, isso são atributos de intensidade. Enquanto esses atributos são relativamente, a gente consegue pensar em maneiras de fazer ele numericamente, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade para a gente, como é que a gente vai explicar para o computador ou mandar o computador calcular a textura, né? Essas são, por exemplo, duas imagens, que são imagens da cabeça do fêmur, onde eu estou olhando, na realidade, imagens, né, do osso, né, da estrutura óssea, e eu na realidade, a análise da estrutura óssea, se eu fizer uma análise de textura, eu posso ver que um osso não osteoporótico, em relação ao osso osteoporótico, ele é bastante diferente do ponto de vista de textura. Em geral, o médico já consegue fazer isso no olho, mas a questão seria como é que eu calculo, né, isso? Né? Como é que eu extraio essa característica? Então, existem trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos anos para tentar analisar de que forma eu posso ver uma textura, né, que na realidade a gente diferencia muito bem visualmente, né, mas, né, como diferentes coisas, né, um veludo, uma coisa suave, né, mais suave, mas que para o computador eu preciso explicar para ele como fazer. Existem diferentes formas de fazer isso, né, uma delas é a questão, eu posso tirar o espectro, né, para tentar analisar a periodicidade, eu tenho uma análise estatística que é muito comum, né, que a gente chama até de atributos de Haralick. Existe também a ideia de fazer uma análise a partir de texturas primitivas, né, alguma coisa mais repetitiva. Normalmente, nas imagens médicas, a gente usa a análise estatística, porque, em geral, as estruturas, a não ser algumas, as estruturas não são muito periódicas, né, periódicas no sentido de terem uma análise espectral ou primitivas, né. Então, essa é uma maneira de extrair atributos. A partir do momento que eu extraio atributos, né, eu passo para uma etapa de reconhecimento de padrões. E fazer reconhecimento de padrões, o professor Paulo Mazoncini vai falar com vocês, né, sobre reconhecimento de padrões, né, ele é uma técnica onde a gente analisa esses atributos que eu falei para vocês, fazendo algum tipo de classificação, né? Então, essas técnicas de reconhecimento, elas começam com a aquisição, elas passam por aquelas etapas que eu falei, né? Elas começam com aquisição, passam por um pré-processamento, uma etapa de segmentação, existe uma análise dos atributos de forma, e aí existem etapas como selecionar quais são os atributos importantes, ou classificar, né? Realizar a classificação, que fazem parte daquilo que a gente convencionalmente, ao longo dos anos, passou a chamar auxílio computadorizado à detecção ou ao diagnóstico, que a gente também chama de sistemas CAD. Né? Nos últimos anos, os sistemas CAD foram sendo desenvolvidos e integrados nos sistemas de aquisição de imagem dos hospitais, dos PACs, né? Dos sistemas de arquivamento, e existem já vários aprovados, né, pelo FDA, portanto, utilizados como sistemas de detecção de microcalcificações em mamografia, detecção de delineamento, né, de órgãos de risco no planejamento radioterápico e, inclusive, análise de nódulos em imagens pulmonares, né? Então, ao longo dos últimos anos, isso foi muito desenvolvido, tá? E o que há de diferença entre os sistemas de auxílio ao diagnóstico, o reconhecimento de padrões, e a radiômica, né? A radiômica é uma terminologia que surgiu por volta de 2012, os primeiros artigos, né, foram publicados ali por 2012.
E o que é radiômica, né? Radiômica, na realidade, é quando você faz esse processo que eu mostrei para vocês, né, de extrair e analisar atributos oriundos de imagens médicas, mas você dá um passo adicional e correlaciona isso com outros dados, né? E a gente faz isso extraindo atributos tanto de toda a imagem, quanto de algumas regiões de interesse. E o que a gente chama de atributos radiômicos era aquilo que eu estava falando anteriormente, são atributos extraídos das imagens, que são ou de forma, ou de intensidade, ou de textura, ou até outros atributos que eu não explorei aqui, mas que também existem, como wavelets, outros tipos de atributos que a gente extrai da imagem, né? A radiômica, ela tem algumas pressuposições, né? Como uma das pressuposições é que eu extraio uma grande quantidade de atributos, ou seja, que eu faça a extração de atributos e depois eu selecione aquilo que é mais relevante. O problema da gente precisar extrair muitos atributos é que eu tenho aquilo que a gente chama de dimensionality curse, que é a maldição da dimensionalidade. Ou seja, toda vez, isso aqui é uma figura representativa, toda vez que eu quero usar muitos atributos, isso significa que eu tenho um problema, porque, em geral, eu tenho poucas imagens, né? E esse é um exemplo que imagine que eu quero classificar esses objetos aqui, usando um desses significa um único atributo, né? Isso não é muito útil aqui, eu fiz 4 regiões para tentar fazer classificação deles em 4 regiões, mas não adiantou muito, eles são todos misturados. Às vezes a gente aumenta o número de atributos para 2D, e daí eu consigo ver melhor esses objetos nesse universo 2D, mas mesmo assim eles estão meio misturados, né? Mas quando eu aumento, né, se eu aumentar, por exemplo, para 3 atributos para olhar, o que eu começo a ver é que pode ser que eles sejam melhor classificados, mas eu começo a ver que esses dados começam a ficar muito esparsos perto da dimensionalidade dos atributos. Eu não uso 3 atributos aqui nessa representação, eu uso centenas de atributos. Então, como eu uso centenas de atributos, eu preciso de muitas imagens em geral, né? Então, uma das questões que aparece na radiômica é essa questão da gente tentar selecionar aquilo que é relevante, né? Não, ou por causa da redundância, ou a importância na classificação, né? Então, existem muitos métodos de seleção de atributos. A maior parte dos atributos, esqueci de marcar o horário, mas se vocês puderem me dar um feedback de quanto tempo eu tenho, eu corro mais ou menos. A maior parte, né, dos atributos, ela na realidade, a maior parte dos trabalhos, de radiômica, são estudos oncológicos. E por que estudos oncológicos? Porque, na realidade, os oncologistas, em geral, eles precisam acompanhar o paciente durante muito tempo, eles têm imagens armazenadas, eles têm acompanhamento do que houve com o paciente, e eles acompanham ao longo do tempo. Então, a maior parte dos estudos que a gente vê, como, né, esse exemplo aqui, esses 2 artigos aqui, que no final eu vou deixar aqui as referências, eles são estudos de oncologia, né, onde você faz a aquisição da imagem. Esse é um estudo de tumores de cabeça e pescoço, né, você extrai os atributos, você renderiza essa imagem para fazer uma análise 3D deles, né, e você integra dados, por exemplo, de biópsia, dados de análises clínicas, né, patologia, algum sequenciamento, e você integra todas essas informações, então, para produzir uma ideia de que você tem, se você tiver uma grande quantidade de dados, você consegue ter uma medicina de maior precisão, levando em conta tanto aspectos individuais e de ambiente, como a questão de como é que essas informações são integradas a partir de múltiplas fontes, né?
A radiômica, ela é muito beneficiada pela questão das técnicas de inteligência artificial, tá? E ela, na realidade, é só para vocês terem claro, porque às vezes a gente não tem essa diferenciação, né? Inteligência artificial é uma grande área. E existem sub-áreas da inteligência artificial, onde uma delas, por exemplo, é machine learning, né? E uma delas, e as técnicas de machine learning são diversas, né? Então, entre essas, eu tenho a regressão logística, que é algo que a gente faz bastante na física, né? Mas árvores de decisão, suporte machine, as próprias redes neurais artificiais e o deep learning são subconjuntos, né? Dessa área, né? A gente utiliza técnicas de machine learning, né, para fazer radiômica, né? E daí, quando a gente vai fazer radiômica, o que a gente faz é a gente extrai os dados crus da imagem, realiza aquele pipeline que eu mostrei para vocês, faz a aquisição, faz o pré-processamento, faz a segmentação, faz a extração de atributos, né, de todos os tipos que a gente imagina, traz dados outros, né, e a gente passa para essa etapa de representação, de como é que a gente vai representar esses dados, que tipo de modelo eu vou usar para representar, vou usar uma divisão bayesiana, vou usar um suporte vector machine para dividir, uma árvore de decisão, né? E a gente, em geral, a gente utiliza um mecanismo, né, de aprendizagem, onde a gente, na realidade, dá exemplos, né, para esse modelo, para que ele avalie o que acontece, né? Ou seja, tanto quais são os atributos que são relevantes, mas quais são os modelos que são mais representativos. Então, o fato da gente ter maior poder computacional significa que a gente pode testar muitos modelos e a gente pode realizar esse processo de treinamento e validação, né, do processo. Então, a gente treina com um conjunto de dados, determina o que é relevante ou não, a gente otimiza esses modelos, né? A gente usa um outro conjunto de dados para validar esses modelos e a gente passa a fazer um processo de otimização, né? Como a gente faz também em outros processos na física, para esses parâmetros dos modelos, para tentar obter o melhor modelo. E quando a gente testa com dados que não foram vistos pelo modelo. Então, a gente testa com dados novos, né? Esse é o né, digamos assim, o pipeline de um problema, né, de radiômica, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo, né, do que a gente tem feito. A gente tem trabalhado nisso já há uns, assim, em processamento de imagens eu sempre trabalhei minha vida inteira, né? Mas em radiômica a gente está trabalhando nos últimos 2 anos, mais ou menos, né? E um dos trabalhos que a gente, na realidade, esse trabalho foi premiado num congresso do IEEE de imagens, né? O congresso, o IEEE de Bioengineering e Bioinformatics. E a gente, na realidade, a gente fez um estudo com essa coisa do Covid, a gente tem alguns bancos de dados, né? O estudo foi publicado agora em janeiro de 2021, mas a gente começou a fazer ele, obviamente, em 2020, né? E a gente tinha algumas radiografias de Covid, né, de pacientes com Covid, e algumas radiografias de pacientes com outras pneumonias que não eram Covid, que eram anteriores a 2020, né? E a gente trabalhou com uma ideia de fazer a segmentação dos pulmões, então a gente adaptou um código aberto que existe, né, na UNET de segmentação de pulmões em imagens de radiografia, e a gente fez um código, na realidade, porque quando nós conversamos com os radiologistas, eles queriam um pouco a ideia se havia, na questão do Covid, alguma diferença entre pulmão direito e esquerdo, lobo superior, médio ou inferior, alguma coisa assim. Então,
a gente fez um código in-house aqui para separar e fazer as análises dos atributos em duas abordagens, separando o pulmão direito e esquerdo e separando em lobos, né? A gente também extraiu os atributos, existem várias bibliotecas, né? A gente usa bastante o Python e usa o PyRadiomics, que extrai, né? Vários atributos, né? A gente se baseou basicamente, a gente não estava atrás de atributo de forma, então a gente se focou principalmente em atributo de intensidade e textura, e a gente testou vários modelos, no caso, 4 modelos, né? A gente testou 4 modelos, e isso dá um trabalho, porque para cada modelo, cada modelo tem vários parâmetros que você precisa validar, buscando a máxima sensibilidade, para analisar qual é o melhor modelo, usando algumas métricas para fazer o modelo. E a gente obteve um resultado muito, muito interessante, né, de separação entre radiografias com COVID e não COVID, né, de outras pneumonias, radiografias de pneumonias COVID e não COVID, né, com um desempenho bastante grande, né, e inclusive com um desempenho diferente quando a gente considera dividido em zonas, né, ou dividido direito e esquerdo, né. Na realidade, o melhor modelo divide que é o que tem área sobre a curva 0,98, ele divide em zonas, né, e a gente obteve um resultado bastante bom nisso, com um tempo que não é muito grande, né, esse aqui, na realidade, foi feito num computador bastante convencional, óbvio, com, né, um pouco mais de memória, né, mas o que a gente observa é que, na realidade, se eu puser um novo paciente aqui, né, para fazer, né, depois que eu treinei todo o modelo, na realidade, a maior parte isso aqui é todo o pipeline, que dá, na realidade, 2 segundos, né, mas a maior parte do que acontece da demora realmente é a segmentação, né, porque a extração radiômica e, obviamente, a predição do modelo, depois de já treinado, ela é toda muito rápida, né. O que a gente agora a gente já está com um artigo em análise, né, a gente ampliou esses dados, porque no começo a gente nem tinha tantos dados, né, e a gente, como a gente tem uma relação muito próxima, como físicos médicos, né, muito próxima com a área de radiologia, a gente começou a avaliar como explicar os modelos, né, porque uma das coisas que incomoda muito a mim também, mas também incomoda os médicos, é essa ideia de utilizar modelos que não tenham explicação biológica, né, ou seja, ou que não tenham relação biológica, que só digam assim, é COVID, não COVID, mas não digam, por exemplo, o que está classificando efetivamente e por quê, né? Então, nós obtivemos, né, esse artigo que está saindo, né, ele explica da onde vem esse processo de classificação, como se o médico pudesse olhar, né, mais ou menos algumas daquelas regiões, né, e como isso está correlacionado com algo clínico, né, algo que tem importância clínica, né. Então, a gente acredita que isso é muito importante por aquilo que a gente percebeu. Então, para finalizar, assim, esse aqui né, uma rápida pincelada sobre o que é radiômica e como é que isso pode, né, ampliar. Esse trabalho de COVID também está fazendo uma análise longitudinal para ajudar na questão da terapia, né, de como é que eu posso, a partir da análise radiômica, ter uma ação diferente no futuro, né? Mas ao efetivamente trabalhar com isso, né? Ao efetivamente começar a trabalhar nessa área, né? A gente observou uma coisa que eu até brinco, que é assim, a importância né, daquilo que a gente chama de cuidado com a qualidade do dado, né? Faltam muitas bases de dados, de imagens, principalmente, que a gente chama de anotadas. O que é anotada? É quando o médico diz, olha, aqui tem
o tumor, ou aqui, ou mesmo diz, olha, esse aqui é uma imagem de COVID. Às vezes a anotada não significa esse é uma imagem de COVID pela visão do médico. Às vezes significa essa é uma imagem de COVID porque eu tenho um teste PCR que foi feito, né, no intervalo de pouco tempo antes da imagem e esse valor foi confirmado. Então eu tenho um padrão ouro, né? Então, isso que chama imagem anotada. Falta muito isso, falta muito, mesmo as bases que existem, elas não têm curadoria. O que significa curadoria? Que nem no museu, né? Não basta ter um monte de quadros, tu tem que saber organizar esses quadros, isso que é a curadoria, né? Além disso, é o seguinte, ó, eu acho que faltam físicos médicos em alguns locais, porque tem imagem com qualidade muito ruim, né? Então, eu não sei se é proposital, se eles colocam dessa forma, mas para a gente fazer algo bom, a gente vai precisar garantir que a qualidade das imagens seja boa, né? Senão, não vai funcionar, né? Isso que a inteligência artificial vai resolver é bobagem. Não vai acontecer porque a gente viu não acontecer, né? Falta padronização, né, de coleta, armazenamento, como anonimizar, como compartilhar, né, porque tem questões aí que são questões, porque são dados sensíveis, né, a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados agora, a gente precisa tomar cuidado com isso, né. Outra coisa que eu observei que a gente observou, e a gente está atacando isso, inclusive, é que apesar de existirem imagens de muitas modalidades, a maior parte dos trabalhos usa uma modalidade só. Então, eu tenho 2 doutorandos que estão trabalhando com dados multimodais, ou seja, integrando dados, né? Assim, meio como o médico faz, né? Ele integra dados. Outra coisa, que é uma coisa que a gente, como físico, faz bastante, né? Mas nos estudos a maior parte não tem, é que poucos estudos avaliam com a incerteza associada a métodos que são feitos antes de começar a análise, como a segmentação, o pré-processamento, né? Mas existem ainda poucos dados longitudinais, né? Então precisa haver um acompanhamento. Se eu quiser fazer modelos de predição, é preciso, né? E eu acho que talvez a área que está me encantando mais, e a gente tem trabalhado mais, é essa questão de fazer uma explicabilidade dos modelos, né? Então, juntar esses dois e, né, usar um pouco a ideia, tudo bem, da radiômica, do machine learning, até do deep learning, né? Mas usar a explicação, ou seja, talvez trazer a radiômica para ela também ajudar na elaboração de modelos ou na confirmação de modelos biológicos, né? Então, acho que era isso que eu queria mostrar. Eu deixo aqui algumas daquelas referências que apareceram ali, né, para que vocês possam ter. A maior parte desses artigos que eu coloquei são artigos muito importantes na área, né, e deixar um muito obrigado aqui, porque essas coisas eu não faço sozinha, obviamente, eu tenho a equipe do laboratório, que são vários estudantes de mestrado, doutorado, pós-doc e iniciação científica, e muitos colaboradores de diferentes locais, né? Então, deixo aqui o meu e-mail também, e aqui, para comemorar a nossa festa junina, hoje, né, eu pus uma fotinho do grupo em 2019, que a gente fez uma festa junina, né? E que depois a gente não fez mais. Então, essa aqui é uma foto de uma reunião que a gente fez ontem, inclusive. Tá? Então, eu agradeço, né? E me coloco à disposição aí para qualquer pergunta. Professora, muito obrigado pela incrível palestra. É muito legal aprendermos sobre ferramentas que auxiliam no diagnóstico, né? Acredito que essa foto aí no final bateu uma saudade de todo mundo aqui de festa junina, né? Infelizmente não temos muito tempo para perguntas, mas temos muitas perguntas e muitos elogios. Não, que isso. Quanto mais informação, melhor. Mas acredito que temos tempo para pelo menos 2 perguntas. Deixa eu ver se eles podem botar na tela. Aqui, uma pergunta da Tamires Mussel. Professora Ana, excelente palestra. A senhora acredita que a classificação proposta pela análise em radiômica em tumores benignos ou malignos contribuiriam para a diminuição de falsos positivos?
Sim, eu acho que a radiômica, ela pode sim diminuir os falsos positivos, porque você pode agregar outras informações, né? A radiômica, ela traz informações, mas ela também pode trazer outras informações e melhorar. Eu acho que a questão toda é como fazer isso, né? Acho que precisam estudos, e a gente pode classificar também por risco, a gente não precisa só classificar dicotomicamente, né? Positivo e negativo. A radiômica permite que eu classifique, por exemplo, por risco, né? Então, os outros métodos também permitem, mas a gente consegue ver isso, e a incorporação, por exemplo, de uma análise da radiômica, né, da imagem, com uma análise sanguínea, ou alguma coisa como, por exemplo, uma genômica, né, permite que eu consiga verificar essas relações de maneira melhor. Então, acredito que sim. Que bom. Acredito que temos tempo para mais uma. Aqui. A Joselene Cerqueira perguntou: Ana, você poderia comentar um pouco sobre o estado da arte da radiômica? A radiômica já tem sido utilizada na prática clínica para auxílio de diagnóstico ou está apenas em fase de pesquisa e teste? Não, eu acho que ela ainda está em pesquisa e teste, porque ela é muito jovem, né? Vamos ver. Não, eu acho que a gente usa, assim, o que a gente está fazendo? A gente está ampliando os dados. Aquilo que eu falei é o relevante, né? Tem pouco dado. Os dados médicos não são tantos. E mais do que isso, tem muito dado, mas tudo desorganizado. É mais ou menos que nem procurar uma meia no seu quarto bagunçado, ela desaparece, né? É mais ou menos isso que acontece na radiômica. Se você não tem, apesar de você ter muito dado, você ainda não tem essa organização para você fazer essa análise com grandes grupos e conseguir fazer isso. Né? Se a gente conseguir avançar nessa organização, a gente talvez consiga. E esse é um dos motivos pelos quais muitas empresas vão nos hospitais e oferecem os sistemas de marcação das imagens. Por quê? Porque eles usam isso para fazer os treinamentos. Ou é por isso que a gente usa aquele negocinho? Por que vocês acham que a gente faz aquele reconhecimento? Descubra se você não é um computador. Marque os semáforos, marque o ônibus. A gente está treinando os softwares. É isso que a gente precisa de mais organização. Ainda está muito em fase de pesquisa, né? Mas os de CAD já estão em uso clínico, mas a radiômica ainda precisa de mais tempo. Ótima resposta, professora. Professora, muitos elogios aqui no chat, aqui do YouTube, e gostaria de agradecê-la novamente. Então, né? Me coloco à disposição, vocês têm meu e-mail, se vocês quiserem conversar em outra oportunidade. Claro, e pessoal do chat que infelizmente não conseguimos responder as perguntas, vamos tentar responder pelo Instagram, ok? Professora, eu gostaria novamente de agradecer. Eu vou entrar ali, depois eu respondo umas também. Perfeito, ótimo. Gostaria novamente de agradecê-la pela sua presença. É uma honra poder estar aqui presente com a senhora. Com certeza muitas pessoas sairão daqui inspiradas hoje, né? Que bom. Tchau, então. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado.